Ele desceu uma câmera até o fundo da Terra e encontrou algo que chocou todo mundo. Um explorador experiente decide investigar minas abandonadas e acaba registrando descobertas perturbadoras. Número 1. O esqueleto na mina abandonada. Um explorador chamado Jeff, do canal Ask Jeff Williams, decidiu investigar um antigo parque de mineração completamente abandonado na cidade de Tonapah. Com mais de 40 anos de experiência como geólogo, ele é conhecido por visitar lugares isolados, perigosos e muitas vezes esquecidos no meio do deserto, incluindo minas antigas, cavernas profundas e regiões onde metais valiosos como ouro e prata já foram intensamente explorados no passado. Dessa vez, ele se aproxima de uma enorme estrutura de mineração com mais de 100 anos de existência. Essa estrutura era usada antigamente para transportar minério de prata das profundezas até a superfície, funcionando como parte essencial do sistema da mina. Jeff explica que muitas minas dessa região podem ultrapassar facilmente 760 metros de profundidade. Com bastante cuidado, ele se posiciona na entrada do poço e começa a baixar lentamente sua câmera para dentro da escuridão. Nos primeiros momentos, as imagens mostram apenas escuridão quase total e antigas estruturas de madeira que serviam como guia para o elevador da mina subir e descer. Conforme a câmera continua descendo cada vez mais fundo, começa a ficar evidente o quão profundo e perigoso aquele poço realmente é. Centenas de metros abaixo da superfície, algo inesperado começa a surgir. A aproximadamente 150 metros de profundidade, entre pedaços de madeira quebrados, destroços e suportes estruturais antigos, aparece algo extremamente perturbador. Um esqueleto humano pode ser visto encostado em uma das estruturas da mina. Tudo indica que alguém caiu naquele local há muitos anos e nunca conseguiu sair. A cena sugere que o acidente aconteceu há muito tempo e que o corpo permaneceu ali desde então. Mais tarde, o explorador entrou em contato com outros especialistas e colegas para tentar recuperar os restos mortais encontrados dentro da mina. No entanto, mesmo após várias tentativas cuidadosas, não foi possível trazer o esqueleto de volta à superfície, devido às condições extremamente perigosas do local. Número 2. O iPhone que captou gritos no fundo de uma fonte térmica. Um blogueiro decidiu fazer um experimento bastante arriscado para testar a resistência do seu iPhone 11 Pro. A ideia era simples, mas extrema: jogar o aparelho dentro de uma fonte geotérmica enquanto ele estivesse gravando. O vídeo foi publicado no canal TechRex no dia 27 de abril de 2020. O objetivo do criador era descobrir o que existia dentro daquela água fervente e verificar se o celular conseguiria resistir a condições tão severas. O local escolhido para o teste se chama Diana's Punch Bowl, também conhecido como Caldeirão do Diabo. Trata-se de um buraco circular profundo localizado no estado de Nevada, preenchido com água geotérmica extremamente quente. Esse buraco tem cerca de 15 metros de profundidade e a temperatura da água pode atingir aproximadamente 93 graus Celsius. Na primeira tentativa, o celular foi solto dentro do local, mas não registrou nada de anormal, captando apenas o som do drone utilizado na gravação. No entanto, na segunda tentativa, o experimento tomou um rumo completamente diferente. Dessa vez, o celular foi solto de uma altura maior e algo muito estranho acabou sendo registrado. O áudio captado pelo aparelho parece conter sons que lembram gritos humanos. Os ruídos soam como se alguém estivesse pedindo ajuda em inglês, criando uma atmosfera extremamente perturbadora. O próprio criador comentou que o áudio parecia muito assustador e decidiu incluir uma versão praticamente sem alterações no vídeo. Ele explicou que o trecho original tinha cerca de 2 minutos e 40 segundos, mas precisou ser editado para o conteúdo final. Segundo ele, é possível ouvir claramente algo semelhante a gritos no momento da queda. O iPhone continuou gravando esses sons por cerca de 10 segundos, antes de desligar completamente, provavelmente devido à temperatura extremamente alta da água. Curiosamente, durante a primeira tentativa, nenhum som estranho foi registrado e o aparelho continuou funcionando normalmente, o que torna o segundo resultado ainda mais misterioso. Número 3. A câmera dentro do reator de Fukushima. Aos 11 de março de 2011, um dos acidentes nucleares mais graves da história aconteceu na usina nuclear de Fukushima Daiichi. O desastre foi causado por um forte terremoto seguido por um tsunami devastador. Após o impacto desses eventos, um dos reatores da usina sofreu uma explosão.
O acidente foi classificado como nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, o nível mais alto possível. Algum tempo depois do ocorrido, cientistas e engenheiros decidiram enviar uma câmera para dentro do reator danificado para tentar entender o que estava acontecendo no interior da estrutura. Para isso, foi utilizado um robô especial projetado para resistir a níveis extremamente altos de radiação. No entanto, durante a missão, o robô acabou ficando preso dentro do reator e não conseguiu retornar à superfície. Apesar disso, antes de falhar completamente, ele conseguiu transmitir imagens importantes. Essas imagens permitiram que o mundo visse pela primeira vez o interior do reator após o desastre. A câmera mostrou um cenário devastador, com destroços espalhados por toda a parte. Era possível ver vapor subindo constantemente entre os escombros, indicando condições extremamente instáveis. Os níveis de radiação no local eram altíssimos, chegando a cerca de 10 sieverts por hora. Esse nível é tão extremo que seria suficiente para causar a morte de uma pessoa em questão de segundos. Número 4. O carro desaparecido encontrado após anos. Aos 4 de janeiro de 2025, ocorreu um avanço significativo em um caso que havia permanecido sem solução por anos. Trata-se do desaparecimento de Tommy Brille, ocorrido em 2017. Na época, Tommy havia visitado um estabelecimento chamado Brewers Bar and Grill, localizado na cidade de Sumter, na Carolina do Sul. Depois disso, ele desapareceu completamente, junto com seu carro, um BMW 325 de cor prata. Durante anos, diversas buscas foram realizadas, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. O caso permaneceu sem respostas, até que anos depois, uma nova investigação foi iniciada. Adam Brown, criador do canal Adam Brown Adventures e entusiasta da pesca magnética, decidiu investigar áreas submersas próximas à rodovia 401. Essa rota era considerada uma das possíveis que Tommy poderia ter seguido. Junto com outro pesquisador, ele utilizou um drone subaquático para explorar regiões alagadas. Durante a varredura, eles encontraram algo inesperado. Um veículo estava submerso a cerca de 3 metros de profundidade em uma área pantanosa próxima a uma escola. Ao observar melhor, perceberam que o carro era prateado. Ao analisarem os detalhes do veículo, concluíram que se tratava de um BMW, o mesmo modelo do carro de Tommy. Dentro do veículo foram encontrados restos humanos. Posteriormente, esses restos foram oficialmente identificados como pertencentes a Tommy Brille. Após 7 anos de incerteza, a descoberta finalmente trouxe respostas para a família e para a comunidade local. Número 5. O Poço Profundo e os Sons Misteriosos. Um vídeo gravado no dia 4 de julho de 2013 mostra um experimento curioso e, ao mesmo tempo, inquietante. Uma equipe decidiu baixar uma câmera equipada com lanterna dentro de um poço extremamente profundo. Para proteger o equipamento, eles adaptaram um lápis na estrutura da câmera, evitando que a lente sofresse danos ao tocar nas paredes. Além disso, utilizaram um medidor de profundidade para acompanhar a descida. A câmera foi presa a uma corda e começou a ser baixada lentamente para dentro do poço. À medida que ela descia, alguns sons incomuns podiam ser ouvidos. Existem diversas histórias e relatos que afirmam que em grandes profundidades como essa, pessoas já escutaram sons assustadores, incluindo ruídos inexplicáveis e até gritos. Essas histórias são frequentemente comparadas às lendas sobre o famoso poço superprofundo de Kola, onde muitos afirmam que foram captados sons que lembrariam algo vindo do inferno. Algumas pessoas acreditam que gravações misteriosas desse tipo podem ter origem em locais semelhantes a esse. No entanto, nesse vídeo específico, nenhum som tão intenso chegou a ser registrado. Ainda assim, o simples fato de descer uma câmera em um local tão profundo e desconhecido já é suficiente para causar uma sensação constante de desconforto e tensão. Mesmo sem evidências claras de algo sobrenatural, toda a experiência permanece inquietante e cheia de mistério. Número 6. A mina com um objeto misterioso na água. Algumas semanas antes, o criador do canal Real Backcountry Boys estava explorando uma pequena cidade fantasma ao lado de seus filhos,
quando acabou fazendo uma descoberta inesperada. Durante a exploração, eles encontraram um poço de mineração extremamente profundo, com mais de 300 metros de profundidade. Ao perceber o perigo daquele local, especialmente por estar acompanhado de crianças, ele decidiu não continuar a exploração naquele momento. Em vez disso, optou por voltar outro dia com mais preparo e equipamentos adequados. Algum tempo depois, ele retornou ao local, desta vez acompanhado de seus irmãos. O objetivo era claro: descobrir até onde aquele poço realmente chegava e o que poderia existir no fundo dele. Na primeira tentativa, eles utilizaram uma linha de pesca presa a uma espécie de vara improvisada para descer a câmera. No entanto, quando atingiram aproximadamente 300 metros de profundidade, a linha acabou, impedindo que chegassem até o fundo. Determinados a concluir a exploração, eles voltaram novamente, agora muito mais preparados. Dessa vez, levaram vários quilômetros de linha de pesca, além de uma câmera GoPro equipada com luzes para registrar tudo com mais clareza. A câmera foi então presa com segurança e começou a ser descida lentamente dentro do poço escuro. Conforme ela ia descendo cada vez mais fundo, começava a revelar detalhes impressionantes do interior da mina. Em determinado momento, já a centenas de metros abaixo da superfície, era possível ver antigos túneis se ramificando a partir do eixo principal. Segundo os exploradores, aquelas áreas provavelmente não eram vistas por ninguém há mais de 100 anos, já que locais perigosos como esse costumam ser completamente isolados. Mas o momento mais estranho aconteceu quando a câmera finalmente chegou ao fundo. A uma profundidade superior a 300 metros, ela revelou a presença de água acumulada no fundo do poço. Flutuando na superfície dessa água, havia um objeto escuro e misterioso que chamou imediatamente a atenção do grupo. No momento da gravação, eles perceberam que o equipamento ficou subitamente mais pesado, como se algo tivesse mudado. Quando a câmera tocou a água, uma das luzes começou lentamente a encher de água, indicando que o equipamento estava sendo comprometido. Pouco depois, a câmera começou a afundar ainda mais em direção ao fundo. Mais tarde, ao analisarem cuidadosamente as imagens, os exploradores perceberam um detalhe importante. Durante todo o tempo em que estiveram próximos ao poço, havia um cheiro extremamente forte e desagradável vindo de dentro. Com base nisso, eles concluíram que o objeto misterioso que estava flutuando na água provavelmente era o corpo de um gambá que havia caído ali de uma grande altura. O processo de recuperar a câmera foi extremamente difícil. A linha de pesca mal conseguia suportar o peso do equipamento, agora cheio de água, e havia o risco constante de ela se romper a qualquer momento. Após um esforço tenso e cuidadoso, eles finalmente conseguiram puxar a câmera de volta até a superfície, encerrando a exploração. Número 7. O Abismo de Naimo e suas lendas assustadoras. O Abismo de Naimo está localizado na ilha de Vancouver e é conhecido por ser um dos buracos naturais mais misteriosos e intrigantes da região. Sua abertura tem aproximadamente 70 centímetros de diâmetro, sendo larga o suficiente para que uma pessoa possa cair acidentalmente dentro dele. A profundidade exata desse abismo ainda é desconhecida, mas acredita-se que ele possa atingir cerca de 1.600 metros. Até hoje, não se sabe ao certo quando essa formação surgiu ou como ela foi criada. Com o passar dos anos, diversas histórias e lendas começaram a se formar em torno desse local. Muitos relatos afirmam que várias pessoas já caíram nesse buraco e nunca mais foram vistas novamente. Segundo essas histórias, qualquer pessoa que chega ao fundo do abismo jamais consegue retornar. Além disso, recuperar corpos desse local é considerado praticamente impossível devido às condições extremas e à profundidade. Mas a curiosidade sobre o que realmente existe no fundo desse abismo levou um homem chamado Gatley a tentar descobrir a verdade. Ele decidiu usar uma câmera GoPro presa a uma corda extremamente longa para explorar o interior do buraco. A corda utilizada tinha cerca de 800 metros de comprimento. O processo não foi nada simples. Durante a descida, a câmera frequentemente ficava presa em galhos, raízes e outras irregularidades nas paredes do abismo, dificultando o progresso. Após mais de 4 horas de tentativas, ele finalmente conseguiu baixar a câmera até aproximadamente 500 metros de profundidade.
Apesar de não ter capturado nada fora do comum, a experiência em si já foi impressionante. O simples fato de conseguir explorar uma parte tão profunda de um local desconhecido já tornou o experimento extremamente interessante. Número 8. O que existe no fundo de poços extremamente profundos? Poços de petróleo e gás estão entre as estruturas mais profundas já criadas pelo ser humano, podendo alcançar profundidades de até 4.800 metros abaixo da superfície. No passado, explorar esses ambientes era algo extremamente limitado, sendo possível apenas através de instrumentos especializados que forneciam dados técnicos, mas não imagens visuais detalhadas. Com o avanço da tecnologia, especialmente no desenvolvimento de câmeras resistentes a condições extremas, tornou-se possível observar diretamente o interior desses poços. Nas regiões mais profundas, as temperaturas podem chegar a cerca de 126 graus Celsius, criando um ambiente extremamente hostil para qualquer equipamento comum. Um dos maiores desafios nesse tipo de exploração é a transmissão de imagens. Devido à profundidade, enviar vídeo em tempo real é extremamente difícil. Para contornar esse problema, foram desenvolvidas câmeras capazes de enviar uma sequência rápida de imagens para a superfície, criando uma espécie de vídeo contínuo. Conforme a câmera desce, ela revela gradualmente toda a estrutura interna do poço, desde a abertura na superfície até as regiões mais profundas. Durante o processo de perfuração, as paredes são reforçadas com tubos especiais chamados revestimentos, que ajudam a manter a estabilidade da estrutura, embora nem sempre sejam visíveis nas imagens. À medida que a descida continua, é possível observar fluidos e água circulando dentro do poço. Esses líquidos fazem parte do processo de perfuração e ajudam a controlar a pressão e remover detritos. Mesmo imagens captadas a poucos metros abaixo da superfície já são capazes de revelar detalhes surpreendentes, mostrando que o que existe sob nossos pés pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Número 9. Vida encontrada sob o gelo da Antártida. Uma descoberta surpreendente foi feita sob cerca de 900 metros de gelo na Antártida. Cientistas encontraram 12 espécies de organismos nunca antes vistas. A descoberta aconteceu quando geólogos perfuravam um glaciar e encontraram uma grande rocha. Ao descerem uma câmera, observaram formas de vida desconhecidas. Entre os organismos, havia um tipo inédito de esponja marinha, além de outras espécies semelhantes. Isso surpreendeu os cientistas, já que o ambiente possui pouco oxigênio e quase nenhuma fonte de alimento. Ainda não se sabe como essas criaturas sobrevivem nessas condições extremas, e novas pesquisas serão necessárias. Número 10. A mina com pombos e um fundo inesperado. O criador do canal Wild Venture Outdoors voltou a um cânion onde havia encontrado um poço de cerca de 160 metros de profundidade. Dessa vez, levou uma câmera GoPro com iluminação e um amigo para investigar melhor. Ao descer a câmera, sons de asas batendo ecoavam pelo poço, pois dezenas de pombos viviam ali. A descida levou cerca de 5 minutos até alcançar o fundo. Ao analisar as imagens, perceberam que o chão era coberto por pequenas pedras e cascalho. Isso surpreendeu, já que esperavam encontrar objetos maiores. A explicação provável é que detritos vão se acumulando ao longo do tempo, cobrindo tudo o que estava ali antes. Mesmo sem nada extraordinário, a experiência foi fascinante, já que raramente alguém consegue ver o interior de um lugar tão profundo. Número 11. A descida extrema em poços modernos e o que eles revelam. Com o avanço da tecnologia, explorar grandes profundidades deixou de depender apenas de instrumentos limitados. Hoje, câmeras especiais conseguem registrar imagens em ambientes extremos, como poços profundos usados na indústria de petróleo e gás. Esses poços podem ultrapassar 4.800 metros de profundidade. Em níveis tão extremos, a temperatura pode chegar a aproximadamente 126 graus Celsius, tornando o ambiente extremamente hostil para qualquer equipamento comum. Um dos maiores desafios dessas explorações é transmitir imagens em tempo real. Para resolver isso, foram desenvolvidas câmeras capazes de enviar uma sequência rápida de imagens até a superfície, criando praticamente um vídeo contínuo.
À medida que a câmera desce, ela revela toda a estrutura interna do poço, começando pela abertura na superfície e seguindo pelo túnel perfurado até alcançar regiões muito mais profundas. Durante o processo de perfuração, as paredes do poço são reforçadas com tubos especiais, chamados de revestimentos. No entanto, esses tubos nem sempre são visíveis nas gravações. Enquanto a câmera continua descendo, é possível observar fluidos circulando dentro do poço. Esses líquidos fazem parte do processo de perfuração e ajudam a manter a estabilidade da estrutura. Mesmo imagens captadas a poucos metros abaixo da superfície já conseguem mudar completamente a forma como entendemos o que existe sob nossos pés. Explorar o que existe abaixo da superfície da Terra continua sendo uma das experiências mais misteriosas que existem. De minas abandonadas a poços profundos e lugares que ficaram esquecidos por décadas, cada descida revela algo inesperado. Em alguns casos, são apenas estruturas antigas e naturais. Em outros, descobertas perturbadoras que levantam ainda mais perguntas do que respostas. E talvez o mais assustador seja justamente isso: o fato de que ainda sabemos muito pouco sobre o que realmente se esconde nas profundezas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!